Olá, internautas, sejam bem-vindos ao programa Olhar Humano. Programa esse levado ao ar pela Creative TV São Paulo, aqui pela página oficial da Creative TV São Paulo, da nossa querida Leide Alves. O programa de hoje começa com mais um tema que traz a diferença no seu dia a dia, que afeta diretamente, que debate diretamente com as situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, aqui com o nosso encontro a cada 15 dias. Lembrando a você, o programa Olhar Humano, a cada 15 dias, com transmissão ao vivo pela Rede Creativa de Comunicação e também aqui pela nossa página da Creative TV São Paulo, para você compartilhar, curtir e comentar quantas vezes quiser. Hoje nós vamos trazer um tema bem interessante e sério. Vamos falar sobre depressão. Mas antes disso tudo, vamos chamar o nosso psicólogo, Dr. Nelson Luiz Raspes, que sempre traz informações preciosas para a gente a cada encontro que acontece. Doutor Nelson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Anderê. Boa noite a todos do programa Olhar Humano e Creative TV. É um grande prazer aqui estar mais uma vez participando, fazendo o programa. Hoje vou estar fazendo o programa solo, falando de um assunto aí bastante importante, que é a questão da depressão, que é um assunto sempre em pauta. Eu tenho certeza que muita gente vai estar interessado, como na divulgação muita gente se demonstrou. Espero que seja bem legal. E eu conto com a participação de todos, com perguntas, dúvidas, que estejam à vontade aí para poder fazer para a gente aqui. Exatamente, doutor Nelson. Bom, uma pesquisa rápida que a gente fez aqui, pela própria internet, quem procura pelo termo depressão vai encontrar a resposta que é um distúrbio mental caracterizado por depressão persistente ou perda de interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia. Mas aquela coisa, doutor Nelson, até que ponto uma pessoa que já está com depressão pode ser afetada por ela, não é? Porque nós temos o seguinte, sempre existe o debate em relação a esse problema de saúde, sempre existe o debate em relação à depressão, a como prevenir ou como identificar, mas poucos existem debates em relação a como a pessoa está com a depressão, né? Com um problema de saúde em si, que é já considerado o mal do século. É nessa perspectiva que justamente a gente começa nossa conversa hoje aqui no programa, justamente sobre isso. A psicologia, ela auxilia e muito numa pessoa que tem esse problema, que já está sofrendo com esse problema, não é, doutor Nelson? É verdade, Anderê. E como você mesmo falou, né, é um assunto assim que pega todo mundo, né? Se a gente fazer uma pequena estatística aqui, né, só para a gente ilustrar um pouco essa questão. Só no Brasil, por exemplo, para todo mundo ter ideia, todo mundo que está assistindo a gente aqui no Brasil e fora do Brasil também, são diagnosticados por ano, praticamente são 2 milhões de casos por ano aqui no Brasil, e no mundo já são mais de 300 milhões de pessoas afetadas pela depressão. E hoje em dia, com essa loucura de vida que a gente leva, né, a tendência de aumentar é muito grande. Então, a questão de, por exemplo, de sintomas, Janderrier e a todos que estão assistindo a gente, começa com algumas tristezas, né? Porque às vezes a depressão ela pode ser confundida. Ah, mas eu estou com tristeza ou estou com depressão? Então, vamos pegar assim, tristezas são sinais emocionais que as pessoas elas têm no dia a dia, né? Às vezes uma coisa que foi afetada no trabalho, às vezes alguém que machucou você por algumas palavras, por algumas atitudes. Agora, sintomas de tristezas persistentes, por mais de um mês, por exemplo, 20 dias, um mês, pode vir a se tornar uma depressão, né? Então, a depressão, ela também se divide em, por exemplo, 3 categorias, né? Desde a mais leve, a moderada e até a mais grave, né? Então, assim, tem pessoas que já apresentam esses sinais, como, por exemplo, irritabilidade, nervosismo constante, lamúrias frequentes, né, entre perdas de um emprego, por exemplo, né, quem já não passou por isso, perda de entes queridos, ou então situações do dia a dia, né, como a questão da própria desemprego, como a própria questão das dificuldades do dia a dia, que às vezes as pessoas ela não têm uma facilidade muito grande de enfrentar. Mas também, por um outro lado, acaba sendo um distúrbio que também possa ser uma questão neurológica, né? Então, existem estudos que mostram que a ausência de uma determinada situação, uma substância química no cérebro, também pode causar a questão da depressão, entendeu? Foi justamente isso um fato, essa questão da alteração química,
Foi justamente isso um fato que eu estava conversando com um amigo meu em relação a isso, né? Disse às vezes é só uma falta na linguagem popular, né? Bem rusticamente, né? Uma falta de uma certa vitamina, né? Na linguagem bem popular aqui para o pessoal que nos acompanha agora nesse momento. É, E existe justamente como é que se caracteriza, doutor Nelson? Por exemplo, a depressão ela tem vários estágios, não é isso? Tem sim, um sim, inicial, tem um mais intermediário e tem a depressão profunda que chama, né? Como é isso. que a psicologia enxerga esses estágios? Como é que ela identifica esses estágios assim de depressão? A depressão mais leve, a chamada leve, né, que a gente chama aqui, ela é considerada com aqueles sintomas que a pessoa ela tem uma certa tristeza, ela tem uma certa dificuldade assim de lidar com as suas emoções, com seus pensamentos, mas muitas vezes é interessante observar uma coisa, né? Isso eu observo nos meus atendimentos e eu falo isso com muita frequência para os meus pacientes. Às vezes as pessoas elas estão com aqueles sintomas, aquela sensação incômoda, aquela angústia, aquele aperto no coração, aquela dificuldade às vezes de botar uma emoção para fora e elas protelam de procurar ajuda, né? Mas elas continuam tocando as suas vidas, continuam enfrentando as suas dificuldades, mas muitas vezes omitindo aqueles pensamentos e sentimentos, achando que tem que ser forte, que tem que ser durão, tem que ser firme. Só que o corpo da gente não nos engana, né, Genderria? O corpo da gente, é o público que está assistindo aqui, o corpo da gente não nos engana. A gente pode disfarçar para muitas pessoas que estamos bem, mas a gente não está. O estágio moderado, por exemplo, já são aqueles sinais em que as pessoas já começam a sentir dificuldade de sair de casa, já tem dificuldade de querer fazer as coisas, já tem aquela dificuldade de ir trabalhar, por exemplo, já começa a querer se afastar do trabalho temporariamente, já começa a apresentar sinais um pouco mais de angústia, um pouco mais fortes, que ela já tá tendo realmente aquela coisa de não estou aguentando mais, mas ainda assim tem pessoas que acabam empurrando isso um pouco mais para frente, tentando aguentar. Agora, o estágio mais profundo é o estopim de tudo, né? Quer dizer, é quando a pessoa já não aguenta mais mesmo, que ela já está já ultrapassou o seu sinal vermelho, vamos dizer assim, né? Ela já passou no estado vermelho e aí ela, em muitos casos, ela tem que procurar até se afastar do trabalho e que hoje isso é um ponto importante a enfatizar, já derrei a todos que estão assistindo a gente. A depressão é uma das maiores causas de afastamento no trabalho, pelo INSS, vamos dizer assim, né? E é uma pena, né, constatar o seguinte, que mesmo assim, com todos os diagnósticos, laudos, relatórios, muitas pessoas acabam tendo que ser liberadas pelos peritos para voltar a trabalhar. E aí que mora o perigo, né? Porque às vezes a pessoa está numa situação tão crítica que ela não vai render no trabalho, que pode causar uma demissão ou coisas do tipo, entendeu? Então fica até meio que um toque aqui, porque eu observo muito isso e vários casos, por exemplo, que nem nessa última etapa, por exemplo, agora que eu estou comentando do lado mais crítico, mais pesado, é o que possa vir a causar o suicídio. Né, como foi passado o Setembro Amarelo, né, os outros meses anteriores, mês de conscientização ao suicídio, né, agora em Janeiro Branco, né, próximo janeiro vai ser considerado Janeiro Branco, mês de conscientização da saúde mental. Então, a taxa de suicídio tem aumentado muito por conta de todos desses sintomas, essas situações que eu estou relatando aqui. Não é à toa que só no Brasil são mais de 2 milhões de casos por ano diagnosticados, entendeu? E lógico que, como cada caso é um caso, mas eu logo por experiência profissional, eu sugiro que uma pessoa já procure uma ajuda psiquiátrica, já percebendo que os sinais estão começando a se acentuar. Não esperar chegar numa situação mais crítica. Ainda tem gente, por exemplo, que acha que procurar psiquiatra ou psicólogo é médico de louco, e que não é verdade.
né? Mas enfim, ainda são estigmas que a gente passa, mas eu posso dizer uma coisa para você e a todos que estão assistindo a gente aqui. A maioria das pessoas, eu digo por experiência já de longa data que eu estou no mercado, no trabalho, que a maioria das pessoas já estão mais conscientes da necessidade de uma ajuda psicológica e psiquiátrica, porque a ajuda psiquiátrica hoje é sinônimo de qualidade de vida, não é sinal de loucura, entendeu? Então, somado a questões emocionais e a questões que possa ser uma falta de uma substância também neurológica, a procura de tomar um antidepressivo associado a um ansiolítico e a psicoterapia, com certeza isso tem resultados bem positivos. E como cada caso é um caso, alguns casos duram menos tempo, outros casos duram mais tempo. Então no caso não tem como medir, né, essa questão de... Medir a gente fala assim, bem grosseiramente, não tem como a gente dizer. Depende muito também do paciente se ajudar, né? Não, sem dúvida. O paciente tem que se ajudar para isso. O pessoal aqui nas redes sociais, abraçando aqui a Daia Silva, o Marcelo Esteban está nos acompanhando lá na Argentina, dando boa noite aqui para a gente. A Dada de Carvalho também participando. Obrigado por estar com a gente aqui na programação do Olhar Humano a cada 15 dias com o nosso encontro com o Dr. Nelson Luiz Raspe, sempre trazendo um assunto interessante, e o tema de hoje é sobre depressão. Chega a um ponto da depressão a afetar de uma forma o lado físico da pessoa? A pessoa tem um emagrecimento muito rápido, então pode engordar também de uma hora para outra. Existe esse tipo de impacto também, doutor Nelson? Sem dúvida, Janderê, sem dúvida, porque na verdade a depressão, né, ela, pelo próprio nome já diz, né, ela causa danos físicos e mentais e emocionais altíssimos, né? Na questão física, por exemplo, na questão da alimentação, por exemplo, ou a pessoa ela pode desenvolver uma compulsão alimentar, ou ela pode desenvolver uma falta de alimentação, né? Então, cada pessoa tem uma resposta para isso. Por que, às vezes, uma compulsão alimentar? Que é para preencher um vazio, preencher uma forma de saciar aquela dor que ela está sentindo, aquela angústia. E por que o não comer? Porque ela não sente vontade, às vezes, de viver. Ela não está sentindo vontade de viver. Então, ela está tão ruim, está tão para baixo, está tão ruim, tão depressiva, que ela não tem a vontade nem de se alimentar, nem de tomar banho, pegando um outro aspecto, né? Nem de tomar banho, não sente vontade de sair do quarto, não sente vontade de sair de casa, não sente vontade de olhar para a rua, de conversar com os amigos. Eu já atendi casos, por exemplo, Janderri, aí para todos que estão aqui acompanhando a gente, de pessoas que ficaram um ano inteiro dentro de casa sem olhar para a cara da rua, para você ter uma ideia, né? E a ponto que a pessoa chegou e era feito um acompanhamento domiciliar, né? Eu faço atendimento domiciliar também, estou atendendo casos domiciliares hoje, né, na questão da depressão, e que as pessoas não conseguem nem sair de casa. Então, veja, aí que entra também a questão das ideias suicidas, como eu comentei, né? Às vezes a pessoa ela não entra num ponto que aqueles pensamentos obsessivos quanto ao suicídio se intensificam. Ela tem a ideia de que ela não é útil mais para nada, de que ninguém gosta dela, de que ninguém quer saber da vida dela, e quando ela cria um pensamento obsessivo em relação a isso, aí vem os pensamentos e muitas vezes as ideações suicidas, como por exemplo, automutilação, né? Isso é muito comum acontecer, e aqueles pensamentos de querer se enforcar, de arrumar uma alternativa, vamos dizer assim, né? Mas por trás disso, né, Janderri e a todos que estão aqui acompanhando o programa da gente, isso eu compartilho uma opinião de muitos psicólogos, muitos profissionais, de que quem tem a ideia suicida, necessariamente ela não quer morrer. Ela quer tirar a dor de dentro dela, ela quer tirar aquele peso que está dentro dela, ela quer tirar aquela sensação incômoda, mas se ela não procurar ajuda, muitas vezes, a boa parte da questão da depressão, da ideia sedativa suicídio pode realmente ser concretizada. E quando a gente sabe que 90% dos casos podem ser
preventivos, né? Uhum. Então, veja, por isso que os consultórios da gente tá tendo bastante procura, e é lógico, eu sempre sugiro vários tratamentos para as pessoas procurarem também. Só que, como você mesmo falou, se a pessoa ela não se ajuda, a tendência dela demorar a melhora do quadro dela é muito grande. Porque a terapia tem a função do quê, né? De acolher, de prestar um suporte, de prestar um auxílio, tanto para a pessoa, até às vezes para a família, porque a família fica perdida, até porque é importante eu frisar isso aqui a todos, que até crianças e adolescentes apresentam um quadro depressivo. Para você ter uma ideia, Janderrier, crianças na faixa de 4, 5, 6 anos de idade, que muitas vezes estão abarrotadas de atividade de escolas, de lazer, de lazeres não, né? Porque aí no caso é com a família, mas é escola, é inglês, é atividade física, ginástica, um monte de coisa, ela não tem tempo para brincar, fica muito tempo no celular, que isso é um outro alerta que a gente faz. Outro dado muito importante na questão infantil e adolescente, a falta de presença das figuras parentais, né? No caso pai e mãe. Eu tenho adolescentes que eu atendo, que os pais não participam da vida deles, eu chamo para conversar, não vêm participar para saber o que é. Então, os próprios adolescentes se queixam disso. Então, se eles não têm com quem desabafar em casa, eles vão desabafar na terapia. E isso é interessante, porque a gente consegue prevenir algumas coisas, mas vários deles já vieram com essas ideações suicidas e alguns até com tentativas suicidas, né? Como eu comentei com você, com automutilação, por exemplo, né? A ponto de ter que parar no hospital, coisas do tipo. Então, a questão da tecnologia também é um ponto importante a frisar, porque os contatos sociais estão muito limitados por conta do celular, né? Das redes sociais. O contato humano se perdeu bastante, o excesso de trabalho aumentou bastante, pessoas da meia idade que me procuram, que já não aguentam mais pressão no emprego, não aguentam mais pressão do trabalho, mal se alimentam, mal se cuidam fisicamente, não fazem atividade física, não tem um lazer, não tem um hobby, e está tão cansado que quando chega final de semana, a única coisa que quer fazer é descansar. Então, vocês percebem, né, como está muito alarmante essas questões com essa vida agitada e corrida que a gente leva, e que a gente não detecta os sinais. E quando a gente detecta, muitas vezes já é tarde, a gente ainda quer empurrar com a barriga os sintomas, porque tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Mas se a gente não cuida da saúde física e mental, como é que faz? Fica difícil, né? Muito difícil. E como fica difícil? Eu estava vendo, prestando atenção nas suas explicações, doutor Nelson, em relação a como é importante a questão da família, né? A família chegar junto. Você vê. E também, nos tempos de hoje, como encontra pessoas dentro da própria família que podem ser, que ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Como é que pode? O senhor falou aí na questão de adolescentes, que os pais não ajudam, não vêm participar para uma conversa. Então, quer dizer que eu estou falando aqui enquanto leigo no assunto, mas dá a impressão de que a própria família diz, não, o problema é ele, eu não tenho nada a ver. Entrega e pronto. E não é esse o caminho, né? O caminho é o contrário, é justamente chegar perto, né? Chegar junto. A família tem que estar junto desse momento terrível na vida de uma pessoa. Existem, como a gente conversou aqui hoje, existem vários tipos de níveis, tem o mais leve, tem a moderada, tem a depressão profunda. Mas justamente ao ponto de uma pessoa jovem chegar a querer tirar a vida e se mutilar, então realmente a família tem alguma falha aí. A psicologia faz a sua parte, mas a família tem que também chegar junto, tem que participar também, né? Afinal de contas, o tratamento é como se fosse um tratamento coletivo, né? Ali. Não, sem dúvida, porque é todo um sistema de família, né, que está afetado, né? Isso. Em casos, por exemplo, aí é um outro ponto a ser frisado, para completar até o que a gente está conversando aqui, a questão do aumento da dependência química, por exemplo, exatamente, né? Exatamente. Entre pré-adolescentes e adolescentes, que é a coisa que está realmente pegando muito forte nos dias de hoje, entre álcool e outras drogas. Exato. E aí a família também é orientada a procurar ajuda, e não somente a tratar o familiar, entendeu?
Mas a maioria das famílias não procura, Jandeia. Eu posso alertar, com certeza afirmar isso para todos que estão aqui assistindo a gente. É uma pena, infelizmente, porque família é a base de qualquer pessoa, né? E eu estava vendo o seguinte, uma dúvida que me surgiu agora, eu estava pesquisando sobre o tema também, e vi que depressão não tem idade. Como você já citou, tem crianças que chegam a ter depressão, tem adolescentes e também adultos, idosos. E, infelizmente, aqui e acolá a gente vê uma notícia terrível de um idoso tirando a vida. Hoje em dia existem vários tipos de políticas públicas de terapia de ocupação, terapia ocupacional, né? Para que o idoso não se sinta inútil. Mas existe algum tipo de padrão que a psicologia possa explicar que faça com que aquela pessoa chegue a tirar a própria vida? Um idoso, por exemplo, que fica em casa e, sei lá, é uma coisa assim absurda. Um idoso, por exemplo, no fim da vida chegar, ele mesmo resolver o problema. Como é que a família pode fazer com que aquele idoso ali não se sinta inútil, que chegue até ao ponto crítico, né, de tirar a própria vida? Como é que pode ser feito isso aí? É interessante essa pergunta, né, Janderri? Eu acho que é assim, às vezes a gente tem que entender o seguinte, né? O próprio idoso, casos que até eu tenho pessoas idosas na terceira idade em psicoterapia, um dos motivos, pelo menos da minha experiência que os idosos trazem, é não estarem mais trabalhando, se sentindo produtivos, né? A partir de 50, 60, 70 anos que já não conseguem mais trabalhar, já não conseguem mais serem produtivos, eles começam a questionar qual é a utilidade deles, né, no mundo, na vida, né? E se a família, o que a gente fala para a família? Detectar esses sinais e tentar procurar conversar com a pessoa, com o pai, com a mãe, né? Muitas vezes esses idosos também porque perderam filhos, né? Também acaba sendo um dos motivos de uma depressão. Idosos que vão parar em asilos, que os filhos não visitam, né? Só colocam ali, pagam para pessoas cuidarem. É lógico, às vezes os filhos não têm uma facilidade, talvez espaço físico ou estrutura para cuidar dentro da sua casa. Mas não é só colocar numa instituição e pagar e não visitar, por exemplo, né? E tem casos que dentro de uma questão mais de terceira idade, a pessoa ela pode também vir a desenvolver, em função de tudo isso, o Alzheimer, né? Que aí isso já é uma gravidade maior de um processo neurológico por conta da própria idade. E aí sim conta muito com a questão da família, porque a pessoa ela começa a ter aqueles sinais já de demência, de esquecimento, já começa a perder o seu poder cognitivo, né, de conhecer o mundo à sua volta, as pessoas e até os próprios familiares. Então, eu sempre falo que, no caso de terceira idade, por exemplo, deem atenção, né, sempre procurem conversar e deem atenção, né. Reuniões familiares, por exemplo, né, o que é muito raro hoje em dia, almoço entre os avós, no caso quem tem os filhos, avós, netos, isso para eles é extremamente saudável, porque isso é vida, né? Levar seus filhos e seus netos para almoçarem nas suas casas, em aniversários, almoço de domingo, por exemplo, levar para passear, dar uma volta, em vez de ficar só preso dentro de casa. Então tem tantas coisas que dá para ir em busca disso, que basta uma questão também de todos estarem preparados e encararem isso daqui para frente. A gente entende que muitas vezes para a família é difícil, mas quem tem essa condição deve propiciar isso para eles também, entendeu? Doutor Nelson, agora me surgiu uma dúvida aqui bem interessante. Acredito que seja interessante, é sobre uma autoavaliação da pessoa. Se a pessoa, por exemplo, se ela pode se autoavaliar para saber se precisa de ajuda de um profissional. Existe essa possibilidade? As pessoas podem existir esses casos, não? Eu observo porque o seguinte, assim, geralmente, porque eu expliquei um lado e esqueci de explicar o outro. Porque geralmente as pessoas são levadas por familiares, né, que identificam alguns sintomas e tudo mais, mas existe essa possibilidade, existe esse caso da própria pessoa mesmo, eita,
estou com algum problema, eu preciso procurar um profissional. Sim, 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 É sim. possível. Sim, várias pessoas, quando me procuram, muitas vezes, falaram, olha, eu já percebi que eu não estou legal, tem alguma coisa que não está legal comigo, então eu já procurei logo de imediato, porque eu já, por exemplo, é muito comum, né? Eu já tive isso no passado, eu não quero ter de novo. Ou Ah, sim. então, como a depressão também tem um lado genético, que acho que é importante enfatizar isso, então meu pai, ou minha mãe, meu irmão também tem um quadro depressivo e eu estou sentindo que eu não estou legal, então eu também já quero me tratar para me prevenir. Ou Meu, então, diante de situações difíceis que a pessoa ela percebeu que alguma coisa não está legal nela, ela falou, no mínimo eu quero fazer uma avaliação para saber como é que eu estou, vamos dizer assim, né? Se eu tenho que procurar ajuda médica, se eu não tenho e etc. Entendeu? Então tem muitos casos sim, Jandir. muito interessante, viu? Isso aí é bem interessante mesmo, principalmente a questão genética, né? O pessoal já Sim. sabe pela genética, então pode se prevenir. Muito interessante, eu não sabia que existia essa possibilidade. É uma dúvida, né? Que eu também tenho, como cidadão, tenho umas dúvidas, né? Aham. E justamente. Então, a gente conversou aqui sobre vários, a gente conversou aqui sobre vários aspectos da depressão, os sinais, principalmente os sinais que uma pessoa pode apresentar em relação a estar enfrentando esse problema, mas cientificamente já a depressão tem cura ou controle? Eu vou mais pelo lado do controle, Controle. tá? Uma cura 100%, não conheço nenhum profissional que chega para mim, que eu conheço vários profissionais, né? Que chegue e tenha uma cura 100%. Mas existem várias sugestões que eu faço, Janderrier, a Ah, todos, para as pessoas buscarem essa forma de superarem a ponto de conseguirem até superar e não ter mais a depressão por anos a fio, né? A gente pode dizer cura. A cura eu acho que é uma coisa um tanto vamos dizer assim, não vamos criar uma ilusão, vamos dizer assim, né? sim. Existe uma forma de você superar a depressão e de conseguir futuramente detectar sinais e que você consiga sair dela, né, no caso, de uma maneira diferente, uma maneira melhor, tá? Existem pessoas que eu sempre sugiro, conseguiu sair da depressão agora, está conseguindo enfrentar seus problemas, as suas dificuldades, ok, está de alta, vai tocando sua vida. Se perceber que futuramente não está legal e quiser retomar, retoma. E várias pessoas retomam, porque às vezes elas não querem voltar naquilo, como eu comentei agora há pouco. Eu já tive isso antes, eu não quero ter de novo. Que coisa. Né? E tem pessoas que passam uma vida inteira até sem necessidade de voltar a uma terapia. Mas que por uma situação ou outra ela quer voltar para, sei lá, para se autoconhecer, para poder lidar com outras situações que necessariamente não é uma depressão. Mas existem vários trabalhos que eu sugiro, Janderrier. Atividade física, por exemplo, Uhum. ajuda espiritual, para quem tem uma crença religiosa, procurar se fortalecer na sua crença religiosa. Quem é ateu, a gente respeita, obviamente, mas sempre buscar uma forma de estar buscando ajuda para poder lidar com essas dificuldades, conversar com profissionais, assistir palestras, assistir vídeos, procurar uma ajuda psicológica e psiquiátrica, se for o caso, ter amigos, né? Trabalhar várias questões de positividade, né? Não ser positivo 100%, né? Mas a psicologia positiva, que é uma linha que eu trabalho, ela mostra quais são as virtudes que nós temos, que a gente pode enfrentar melhor as nossas dificuldades. Uma coisa que eu acho muito importante enfatizar, dentro da própria questão da psicologia positiva, que eu acho que é importante enfatizar, apreciar a natureza, por exemplo, porque a gente perde o feeling, né, a sensibilidade de observar as coisas da natureza. Ah, porque está muito quente, eu não gosto de calor. Ah, porque está chovendo, que droga está chovendo. Né? Existe, realmente. Que droga, tá tudo, nada, a coisa Nada presta. o reclamar virou um vício, né? Virou também Sim. um vício muito grande por conta né, de tudo isso. E um exercício que eu sugiro, né, que eu passo isso para vários pacientes, é o exercício da gratidão.
né? Que a gente não agradece por tudo que a gente tem, né? Todos os dias a gente trabalhar a gratidão como forma de trabalhar uma mentalidade mais positiva. Todos os dias, por exemplo, você escrever 3 situações que foram agradáveis no seu dia, todos os dias. Você pega um caderninho lá, pega uma agendinha, um caderninho que está lá encostado no armário, que você não usa mais. Diariamente, escreva 3 coisas que foram boas naquele dia. E todos os dias não repetir, de preferência, que é para trabalhar, fazer com que a mente trabalhe de uma forma a observar as coisas boas que acontecem na vida dela. Isso não vai minimizar os problemas que ela tem, mas vai ajudá-la a enfrentar as situações de uma maneira um pouco melhor. Mas para tudo na vida, precisa ter hábito. Então, pessoas que começam esses exercícios, se elas não, a maioria, como não tem o hábito, acaba relaxando depois de 1 semana, 2 semanas. E eu forço a pessoa a continuar fazendo como forma dela criar uma nova mentalidade. E pessoas que conseguem seguir essa mentalidade, em questão de semanas, muitas vezes conseguem ter um alívio dos seus sintomas emocionais, por exemplo. Outras técnicas, por exemplo, meditação é muito importante, para quem puder fazer meditação, yoga. Eu trabalho com uma técnica corporal também, que é a barra de Access, que são os 32 pontos na região da cabeça, que também trabalha vários problemas emocionais, mentais, etc. Então, a todos que estão nos assistindo, alternativas tem de monte. E necessariamente não precisa de um custo, né? Atividade física, por exemplo, uma caminhada não necessita um custo financeiro. Ah, não tenho grana para pagar. Então, o que pode você fazer de forma a conseguir contribuir positivamente para você no seu dia a dia, que você possa melhorar o teu estado físico e emocional e mental? É por aí. Muito bom mesmo, muito bom. É só uma questão de hábito ser positivo, né? No mundo tão negativo que a gente vive hoje em dia, é pensar sempre positivo, pensar sempre para frente e agradecer. Eu tenho um hábito, doutor Nelson, vou confessar que eu tenho um hábito. Agradece o dia que começa, assim que você acorda, e agradece o dia que encerrou, assim que você deita para dormir. Não tem coisa melhor do que isso, não. Você faz uma reflexão durante o seu dia inteiro, você começa o dia já com algo positivo, pensando, colocando que tudo vai dar certo. Termina o dia e o que deu errado, na verdade, não é algo errado, é apenas uma experiência que você viveu de que aquilo não era o certo, que você pode adaptar para o próximo dia. Eu tenho essa filosofia de vida e cumpro isso, e aprendi com minha mãe, cumpro isso diariamente. São os hábitos da vida, realmente, para a gente poder estar aí vivendo, né, nesse mundo maluco que a gente está hoje em dia aí, com facilidade para o bem e para o mal também. É verdade. Né? Vou aproveitar e mandar um abraço aqui para Dada Carvalho, para Daia Silva, está em Soledade, aqui na Paraíba. Maria Souza também, um abraço, Maria Souza. Zé Mendes Filho também nos acompanhando. Pessoal que nos acompanha em vários estados do país agora nesse momento, também no mundo inteiro, obrigado por estar com a gente. Doutor Nelson, nosso programa, passa rápido, né? O tempo aqui no programa, a gente vai conversando. E um assunto tão bom como esse, tão bom de ser explorado, tão bom de ser abordado, que é a depressão, passa mais ligeiro ainda, a gente vai se empolgando aqui. Mas eu vou agradecer demais a sua presença em mais um programa Olhar Humano. Daqui a 15 dias estamos juntos novamente com temas de importância, de importante relevância para a população que nos acompanha agora. Não, sem dúvida, Janderri. Realmente o tempo passa rápido, né? E se a gente for deixar, fica horas aqui. É verdade. Mas eu agradeço a participação de todos aqui, dos internautas, do programa, das perguntas, né, que você me fez. E é lógico que a gente vai falar mais sobre isso, como também vamos falar da ansiedade, que é uma outra doença também que está muito em alta hoje em dia. Ah, sim. Mas eu quero deixar aqui um mantra que eu costumo falar, que dentro da barra de Access é um mantra que eu sugiro para várias pessoas fazerem, né? Que diz o seguinte: tudo na minha vida, tudo em mim vem com facilidade, alegria e glória. Tudo em mim vem com facilidade, alegria e glória. Um grande abraço a todos, Janderri, um grande abraço para você, a todos os internautas, e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado, doutor Nelson. E a você, internauta, que está com a gente aqui pela Creative TV São Paulo e Rede Creative de Comunicação, Creative TV Brasil.
Só lembrando, esse programa fica disponível aqui na nossa página do Facebook para você ver e rever quantas vezes quiser. Aproveite e se inscreva no canal do nosso Dr. Nelson. Vai lá, o canal é o Nelson Luiz Raspes, você se inscreve, ativa o sino e revê vários programas, várias participações do Dr. Nelson ao longo de vários dias aí, ao longo de sua carreira. Você pode encontrar tudo lá. E para você que está com a gente, o programa volta daqui a 15 dias. Só lembrando que tem reprises durante toda a nossa programação no aplicativo e na rede criativa de comunicação. Reprises a qualquer momento da nossa programação, 24 horas. A todos um forte abraço e daqui a 15 dias estamos de volta aqui na programação da Criativo TV São Paulo, Criativo TV Brasil. Tchau, pessoal!